Oi, pessoal. A gente vai dar início, então, à próxima conversa do Projeto Cine Olhar. Para quem não conhece, o Projeto Cine Olhar é um projeto de cineclubismo online e nós executamos nossas ações a partir das leis de incentivo à cultura, tanto a lei do governo de Minas Gerais, quanto a lei municipal de incentivo à cultura de Poços de Caldas, com patrocínio do Grupo DME, Instituto Donato e Euromix. Eu queria agradecer a Marina por estar aqui com a gente, após a exibição de Canção da Volta. A Marina é atriz do filme, mas ela não é só atriz do filme, ela é mais um monte de coisa, produtora, e mil e uma coisas como nós, das humanidades, da cultura, estamos acostumados a ser. Totalmente. Tudo bem, Marina? Tudo bem, Larissa, tudo bem, e você? Tudo bem, obrigada por estar aqui conosco. E é realmente, você ia falar que Imagina, eu que agradeço. a gente tem que fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, né? Multitarefar. Muito, exatamente, tem que se virar. Produção, então, sempre, né? Sempre, é o tempo todo. Sempre. Tentar levantar nossos Marina, projetos. eu queria que você se apresentasse para o nosso público, a maioria de nós, principalmente da minha faixa etária, te conhece através da MTV, não só dos programas de música, mas também do programa de cinema e também através da rádio. Eu acho que foi uma situação onde todo mundo conseguiu ouvir você, né? Principalmente por estar num tipo de mídia de dia a dia, onde as pessoas têm mais contato. Recentemente você lançou o Califórnia também, então eu queria que você falasse só um pouquinho assim, sobre você, para que as pessoas te reconheçam. Isso, então, é isso que você falou, as pessoas me conhecem muito da MTV, mas eu, na verdade, eu estudei para fazer cinema, né? Eu fiz faculdade de cinema, e para mim estava resolvido que eu ia fazer isso da vida, até que veio, né, o Plano Collor, o fim da Embrafilme. A gente passou por um período muito difícil para o cinema brasileiro, né, naquela época, que é um pouco parecido com o que a gente está vivendo hoje. E aí eu fui procurar trabalho, e por acaso eu tinha conhecido a Cris Couto, que apresentava o Cine MTV na época. A Cris tinha sido atriz de um filme em que eu tinha sido assistente de direção. E aí falei, Cris, vem cá, não tem nada para mim lá na MTV. E aí acabei indo para lá e fiquei, achando que ia ficar 2 anos, fiquei 18 anos. Mas porque daí eu passei a apresentar também programas, né? Aí eu já não era mais só produtora. 2 anos depois que eu entrei como produtora, eu passei também a apresentar. E então, assim, foi uma época em que eu me desviei um pouco desse caminho do fazer cinema, mas em compensação eu fiquei muito em contato com o cinema de outra forma, entrevistando pessoas, indo a festivais, ficando sempre muito antenada no que estava acontecendo em termos de lançamento, de filmes, né? E nesse período eu consegui fazer um curta-metragem, que foi o Almoço Executivo, depois um longa-metragem em documental, que foi o Person, e nessa época eu já comecei também a fazer o roteiro do Califórnia, que foi o filme que eu consegui filmar só quando eu saí da MTV. Eu filmei o Califórnia em 2014, eu lancei no final de 2015, comecinho de 2016, e daí foi também nesse ano que eu filmei, em 2014, eu filmei o Canção da Volta, que eu fiz como atriz, e que a gente lançou depois em 2017. Eu ia pegar exatamente isso, né, esse gancho entre essas duas produções, né, foram em datas próximas, né, e a gente sabe que esse período de lançamento é um período muito complexo, muito crítico, né, quando a gente trabalha com produção de cinema, né, Muito. na verdade é um período muito difícil. Porque, na verdade, a gente tem uma competição muito grande, né? O mercado do cinema, ele é muito competitivo, muitos filmes internacionais grandes que acabam dominando as salas. Então, o filme brasileiro, como a gente não tem leis de proteção ao produto interno, digamos assim, que funcionem, né? Existe a cota de tela, mas ela, enfim, cada dia é menos respeitada, né? E ainda mais com esse governo, enfim. Então, a gente está muito sozinho, assim, né? E com a pandemia, que a gente não tem nem sala de cinema, no caso, mas a gente é um trabalho muito de resistência, assim, o trabalho dos cineastas, dos artistas, dos profissionais que trabalham com cinema, assim, que a gente tem que o tempo todo lutar contra, sei lá, é isso, descaso, desqualificação, descrença,
E, na verdade, o que acontece é que o cinema é uma atividade que é economicamente muito saudável. Ela funciona, até o governo Bolsonaro, ela funcionava de uma maneira muito boa, né? Porque além dela empregar muita gente, gerar emprego, gerar renda para essas pessoas, para várias famílias, ela também gera impostos, por exemplo, entendeu? Então, ela também retorna para o governo em forma de impostos. O cinema tinha uma fatia interessante assim no PIB, No né, PIB. brasileiro, era Sim. maior que a indústria têxtil, maior que A farmacêutica. cultura, com certeza, representa também, era mais de 2% do O PIB. audiovisual, exatamente, o audiovisual especificamente, assim, ele Uhum. representava uma fatia, uma parcela boa do nosso PIB, mas a gente sabe que hoje em dia, enfim, com tudo que aconteceu, com o governo Bolsonaro, né, enfim, de toda a campanha de desqualificação, de toda a classe artística e a paralisação da Ancine e tudo mais, a gente, enfim, tá muito ruim a situação para quem faz Exatamente. cinema no Brasil, Exatamente. resumindo. Para quem trabalha com qualquer setor da cultura, as falas são desmobilizantes e as ações são desmobilizantes também, né? Tudo essas coisas que se acompanham, elas não estão separadas, né? Quando um representante do ministério, que não é mais ministério, mas um representante dessas instituições, tem um discurso específico, ele está falando também de política pública, né? Então a gente está Claro. sempre acompanhando como que isso funciona e se reverbera na sociedade. Nós somos um projeto de democratização de acesso ao cinema e realmente é um desafio, principalmente por trabalharmos com projetos e obras audiovisuais brasileiras. E a gente sempre tem esse mesmo, essa mesma problemática, porque é muito difícil Uhum. criar hábito dentro da sociedade se você não tem uma política pública que leve as pessoas por esse caminho, Exatamente. que reforce esse trabalho. Assim. Então, é realmente muito complexo, porque se as pessoas pudessem escolher, elas não escolhem de cara assistir a um filme nacional. Então, a gente tem, por mais que a gente consiga distribuir, consiga chegar nessas pessoas, a escolha acaba se tornando um hábito também e já é um problema recorrente, né, de toda essa política que a gente tem E é mobilizando. engraçado porque você pensa assim, poxa, o que acontece no cinema brasileiro? O cinema brasileiro é um cinema que fala nossa língua, que conta as nossas histórias, que fala sobre o nosso país, que tem os nossos artistas, né, atores, roteiristas, diretores, cenotécnicos, figurinistas, enfim, é uma valorização da nossa própria identidade. Mas enfim, eu também tenho pensado que os últimos anos estão sendo muito ruins para o Brasil, né? A gente está com uma autoestima muito baixa, a gente não, enfim, eu acho que por tudo que tem acontecido, né? As escolhas políticas, acho que a nossa situação da Amazônia, do Pantanal, acho que faz com que a gente se sinta como nação, como povo, assim, muito impotente, muito muito desqualificado mesmo. A gente está com uma autoestima muito em baixa, né? A gente deixou de acreditar na gente, a gente deixou de acreditar que o Brasil era um país que poderia dar certo, que a gente poderia ter uma relevância internacional, que a gente poderia levar nossos filmes para os festivais, porque o que acontece é isso. No ano passado, a gente teve 2 filmes brasileiros ganhando prêmios no Festival de Cannes, por exemplo, sabe? Que é um festival mais prestigiado do mundo. No começo desse ano, a gente teve um filme brasileiro indicado ao Oscar de melhor documentário. Ou seja, a gente teria condições assim de estar numa situação melhor se a gente continuasse tendo fomento, estímulo, né, a essa indústria que pode ser tão rica e tão boa para o Brasil em todos os sentidos, em termos de imagem internacional, em termos de geração de renda, de geração de emprego, de geração de impostos. Então, muito triste o que está acontecendo, é muito triste. Realmente é muito triste. E sabendo que a gente tem uma visibilidade tão grande, né, do nosso cinema fora do país, né? Cada dia mais a gente consegue espaço em festivais. Então é realmente muito triste acompanhar tudo que está acontecendo e sentir essa sensação mesmo de impotência, de não conseguirmos nos mobilizarmos, ainda mais agora considerando uma situação de crise de saúde pública, né? Ainda já tem esse outro contexto, né, onde a gente está sendo desmobilizado tanto por isso, né, a gente não consegue dar continuidade às nossas atividades, nossos profissionais da cultura
E ainda mais por sermos uma grande parte consciente de que não se deve dar continuidade agora, né, por questões óbvias, né, de que a gente não garante essas medidas sanitárias para que as pessoas sigam seguras em suas casas, em seus trabalhos. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo realmente traz uma sensação de tristeza mesmo. Assim. E aí eu queria começar falando sobre a oportunidade que a gente teve de exibir o Canção da Volta. Que legal. A gente ficou muito feliz de poder exibir esse filme. A gente estava vendo já o Catálogo da Pandora há um tempo, e o Canção da Volta foi um filme que nos trouxe muito interesse assim, de exibição. Eu queria que você contasse um pouco como foi esse processo de, tanto como produtora quanto atriz do filme, em geral, assim. Então, foi o seguinte, foi esse ano muito especial na minha vida, que foi o ano de 2014, quando eu filmei o Califórnia, no começo do ano, e foi minha primeira experiência como diretora de um filme de ficção, e aí eu saí do Califórnia, a gente começou a filmar em comecinho de março, a gente teve 4 semanas e meia de filmagem, então acabou primeira semana de abril, e em junho eu já ia entrar no Canção da Volta. Então eu tive pouco tempo assim de desconectar a diretora para conectar a atriz, sabe? E são atividades muito diferentes, assim, apesar de ser tudo cinema, apesar de estar relacionado, claro, um diretor e um ator, ele tem que estar em uma simbiose assim para a coisa funcionar. Para mim foi muito desafiador. Primeiro porque eram assim filmes muito diferentes. O Califórnia é um filme de época, que tinha, digamos assim, um tom autobiográfico, né? Porque ele falava de uma menina que vivia os anos 80, a adolescência nos anos 80, na São Paulo, no Brasil daquela época. O Canção da Volta, filme contemporâneo, eu era uma mãe, né? Uma pessoa, então eu saí da adolescente para ir para uma mulher bem mais velha, madura, né? Quer dizer, que era mãe de 2 pessoas, de um adolescente e de uma criança, com problemas de depressão e suicida, né? Que tem impulsos suicidas. Então, outro planeta. Então, só isso já seria suficiente para ser uma coisa assim, tipo, que salto doido. Aí eu ainda era a atriz e não a diretora, ou seja, eu tive que me despir daquele papel da onipotência, porque quando você é diretora é isso, você vira um deus, né? Uma espécie de ser onipotente, que você fala, não, quero que você ande desse jeito, quero que você ria daquele jeito, quero que você vista tal roupa, eu quero uma casa que seja assim, com essa cara. Então, você fala, aparece de alguma forma, entende? O que você quer, assim, deseja, imagina, se materializa de algum jeito, né? E o ator é o contrário, o ator ele tem que um pouco que, claro, tem uma coisa de uma criação própria, mas você é muito guiado ali pelo o que o diretor te fala, né? Quais são ali, qual que é a visão de personagem, que ele... então você trabalha muito em conjunto com o diretor, né? E é muito engraçado, assim, porque vinha de uma filmagem que eu tinha que decidir qual que é a lente, qual a posição da câmera, se vai ser baixa, se vai ser alta, se vai ser... Muito técnico, né? Por uma coisa assim, de eu falar, eu não quero nem saber, no máximo eu quero saber que lente que estava usando para saber se qual que era o ângulo que estava sendo praticado ali, entendeu? Então, 2 mundos muito, muito diferentes. E aí, como eu não sou uma atriz de cinema treinada, né, assim, fiz poucos trabalhos como atriz na minha vida, eu tive também que me aplicar ali, treinar, estudar, fazer exercício de corpo, de voz, de um monte de coisa. Eu tive uma pessoa que me ajudou nessa parte, entendeu? Né, que é um ator que já tem ali mais essa tarimba de fazer exercícios mesmo. Então, eu trabalhei uns meses com ele, assim, de coisas intensas, assim, sabe? De preparação de ator clássica, assim, de laboratório e tal. Para depois a gente começar a ensaiar com o João Miguel, que é, ao contrário de mim, um ator super experiente. Nenhuma experiência em direção, mas muita experiência como ator. Cinema, principalmente. Muito cinema, exatamente. Teatro e cinema, né? Mas muito cinema. E foi muito bom, assim. Daí a gente já começou a trabalhar com o Gustavo, né, que é o diretor do filme. E aí a coisa foi que já era intensa para mim, foi ficando, tipo, falei, meu Deus do céu, né?
E aí eu praticamente não fiz nada nesse período na minha vida, a não ser isso. Tipo, acordava pensando nisso. Ah, ainda teve uma coisa curiosa, que foi que a gente filmou na minha casa. Minha Sim, casa, eu ia meu perguntar lar exatamente sobre lar isso. virou uma locação, exato. Então a gente teve uma sorte também que a vizinha de cima estava vendendo ou alugando, e aí a gente alugou a casa dela por um mês para ser a minha casa, para ser a base de produção, para ser tipo refeitório, né? Porque a gente vivia lá. Uhum. Aquela Então, cena eu não sei dos como que cômodos eu sou vazios era odiada. na casa da vizinha ou não? Aquela o quê? A cena dos cômodos vazios que tem no Não, é na filme. minha casa, a gente tirou É os na sua? móveis. Aham. Na verdade, eu não consigo tirar tudo, tem coisa que não sai, mas Uhum. a gente botava tudo para um lado, filmava, botava Filmava. tudo para o outro, filmava, tirava do quarto, filmava, não sei o que, no outro. Mas foi bem louco, né, ver a casa vazia, assim, desde, sei lá, desde que a gente se mudou, não tinha, né? E então foi intenso, assim, né? Incrível que meus vizinhos são maravilhosos, porque eles deixaram, né? Não brigaram comigo, ó, me cumprimentam no elevador, eu sou uma pessoa querida no meu prédio, ainda, Que depois de ter feito tudo ótimo. isso. Exato. De ter arrastado o Então, móvel. foi incrível. Não, Que legal. mas não, e aí o que atrapalhava era a gente filmou de noite, né? Tem muitas Uhum. cenas Tem muitas noturnas cenas noturnas. e o elevador faz barulho. Então, assim, é louco. Eu comecei a reparar depois. A caixa do elevador, um prédio muito antigo, vai dum. Então, era um barulho assim na madrugada. E era a única coisa que as pessoas falavam assim. Então, será que dá para vocês não andarem de elevador durante a madrugada? A gente nem sabe coisas que você não imagina. Assim. Então, foi bem intenso, assim. E enfim, e aí esse foi o contexto da filmagem do Canção da Volta. A pergunta que a gente vai ter agora é do Jorge Quigliolini, que ele foi o nosso último entrevistado, né? Porque ele comentou o filme da Tata Amaral com a gente, que é O Trago Comigo. O Jorge ele é escritor, produtor cultural, fotógrafo, entusiasta de cinema. Ele é autor dos livros Somos Mais Lindos pela Manhã e Somente nos Cinemas, que é uma carta de amor ao cinema, contado em forma de contos. Assim. Tem vários microcontos dentro desse livro. Ele fez uma pergunta exatamente sobre isso, assim, sobre essa criação desse corpo de trabalho. O Jorge perguntou: Marina, primeiramente é um prazer imenso fazer uma pergunta para você, uma artista que admiro bastante. Além de uma incrível atuação em Canção da Volta, gostaria de saber o processo de pesquisa e desenvolvimento da personagem Júlia, onde você já comentou um pouco, né, sobre esses laboratórios, tão complexa e com tantas camadas, principalmente em relação a um tema muito importante e necessário que o filme brilhantemente trouxe em primeiro plano, a depressão, uma doença que afeta a própria personagem, assim como outros contextos. Ou seja, um grande desafio para você no preparo do papel, principalmente para não ser uma coisa estereotipada, né, sobre depressão, é bem difícil. Assim. Exato. Não, sobretudo o suicídio é um tema muito difícil, né, de abordar. Eu acho que a gente tem muita dificuldade em compreender, né, o suicídio o suicídio é muito estigmatizado, né, assim, não à toa ele é digamos assim, condenado, né, pelas religiões, quase todas, assim, acham que o suicídio é isso, você infringir contra a própria vida é um ato, sei lá, condenável, vai para o inferno, esse tipo de coisa, assim, né, que a alma fica, mesmo os espíritos acreditam que a alma daí, quem acredita em reencarnação, acha que daí a alma vai Umbral e tudo ficar assim. num limbo, diz que é a pior coisa que você pode fazer. Mas você, sei lá, a gente abordou um pouco isso, eu tentei entender, né, ler sobre esse assunto, para ver se eu conseguia compreender um pouco mais sobre o suicídio, e na verdade tem muitos estudos, ensaios interessantes, assim, né? O próprio Camus falava, né, que a única questão filosófica realmente verdadeira é o suicídio, né? E aí o livro, eu recomendo para todo mundo esse livro, é um livro super interessante, é um livro até difícil de encontrar, mas em sebos assim se encontra. É um livro chamado Deus Selvagem, que é um cara que ele próprio é um cara que sofria de depressão e que tentou suicídio e foi entender o que era aquilo, foi tentar buscar em outras experiências de outras pessoas, se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, e ele estudava, casos de suicídio notórios, tipo Silvia Plath, por exemplo. E aí ele escreveu esse livro, ele chama A. Álvares, né, o livro é O Deus Selvagem,
E ali eu comecei a ter uma visão um pouco mais, sei lá, humanizada, digamos assim, sabe? Assim, sair um pouco do tabu para conseguir entrar no tema de uma forma assim um pouco mais existencial, vai, digamos assim. Então, é isso, eu acho que é muito difícil, eu acho, para a família, sobretudo a família de uma pessoa suicida, sofre muito. Porém, é isso, a pessoa que ela tem esse... para ela, a vida é insuportável, né? A vida se torna insuportável a ponto dela não querer mais viver, que é muito louco para a gente pensar isso, né? Porque a humanidade, né? o nosso instinto humano fala justamente o contrário, né? Que a gente faz tudo para viver. Então, é isso, você tem que pensar com uma cabeça que não é a sua, né? Para você tentar compreender e não olhar com julgamento somente, né? E essa compreensão, esse acolhimento, esse medo de quem vive com a pessoa que tem impulsos suicidas e que, por exemplo, tem casos de pessoas que tentam mais de uma vez, como é o caso da Júlia, né? E no caso da Júlia é grave porque ela é casada e ela tem 2 filhos, então isso é uma questão que o filme aborda de uma maneira assim, acho que bem enfática, né? Quando o menino, que é o filho dela, né? Ele fala assim, olha, eu não quero eu não quero mais adoecer saber com ela, né? Ela quer se matar, então ela vai, porque eu não vou acabar com a minha vida só porque ela não consegue segurar a onda dela. É a imagem que o filho tem da mãe, né? Que ela tem que Enquanto a filha segurar a onda pequena tem dela como se aquele fosse uma apego coisa... extremo, né? A mãe também. São E é dois, claro, é são duas. uma criança não compreende, né? Não tem ainda os mecanismos para compreender. Então, para mim, acho que a coisa mais importante foi isso, assim, foi tentar ver por esse viés do não julgamento, assim, de tentar aprofundar um pouco mais. Agora, a Júlia tem uma característica interessante, né, que ela começa muito mal o filme, porque ela começa o filme com ela numa tentativa, mais uma tentativa, você entende ao longo do filme que não é a primeira, e ao longo do filme ela vai se recuperando. E a curva inversa né, do Edu, que o Edu ele começa o filme super controlado e um homem dono de si, que tem que segurar as pontas ali daquela família, e ele vai ficando numa neurose de ciúmes e de mil questões ali que o casal tem, e termina né, tendo uma catarse ali, enquanto Eu que vou ela já pegar está isso. mais segurando a onda, né? Sim, Ela é isso, assim, a curva dela é uma curva de ascensão, assim, em termos de alegria, de controle da própria vida mesmo, de tentar, de autoestima, de um monte de coisas, né? eu vou pegar esse gancho mesmo para colocar 2 comentários que fizeram a respeito do filme e colocar uma pergunta minha dentro desse contexto. O comentário da Isabela Rodrigues, que foi uma das telespectadoras do filme, ela fez exatamente esse comentário. Ela é psicóloga e uma amiga minha, e comentou que a inversão dos personagens dentro do relacionamento, onde começamos com uma impressão sobre a personagem, né, da Júlia, e aos poucos conhecemos outras camadas do personagem do João Miguel, do Edu. A questão do controle, ela é muito trabalhada durante todo o filme. E aí o Rony Brandin, que também é um amigo meu que assistiu o filme, comentou que a cena da lâmpada, onde há repetição na ação, mostra muito dele tentando consertar algo fora do controle dele, né? Fora do controle do personagem. E aí a minha pergunta, eu queria correlacionar essas 2 questões e perguntar, dentro de todo esse contexto de controle e descontrole, como que a dança ganhou espaço dentro desse projeto e por que a dança? Eu fiquei muito curiosa. A dança é curioso mesmo, ela tem porque quando a gente faz um filme, assim, a gente mostra uma parte do que a gente constrói, né? Mas, em geral, os personagens, eles têm biografias, e muitas vezes tem coisas que aparecem e tem coisas que não aparecem, né? Então, você faz toda a biografia daquele personagem, se os pais estão vivos, se estão mortos, se como é que foi a infância, se tem irmão, se não tem, que profissão tem, que profissão não tem, o que é, quais são tudo isso entra na hora da composição, ainda que não apareça, muitas dessas coisas se perdem,
Às vezes tem, às vezes aparece, às vezes não aparece e tal. E uma das características era justamente essa, que a Júlia tinha uma coisa com a dança. A expressão, como uma pessoa que tem muita dificuldade assim, em se expressar verbalmente, ela é muito contida, ela não consegue falar, né, a gente construiu ela muito para dentro, né? Tanto que ela só consegue gritar na última cena, né? Ela não consegue, ela briga com ela fala baixo, ela fala para dentro, ela está sempre saber que ela está sempre né? segurando, ela não põe para fora, ela bota para dentro. A forma dela se expressar é através do corpo, né? Da dança. Então, toda a expressão corporal dela fala muito sobre as emoções, sobre os estados em que ela está. E tinha até mais uma cena de dança que acabou caindo, porque esse filme também é isso, você filma, aí depois vai cortando, porque não cabe tudo. Eu até li uma entrevista do Gustavo falando que ele voltou no filme, editou e reeditou e mudou a trilha sonora. Muitas vezes. A cena que entrou Todo foi diretor aquela faz meio que de isso. uma videodança? Oi? A cena que entrou foi aquela da videodança, que você está na sala? Isso, a cena que entrou foi essa. Não, tinha duas cenas, tem mais uma que tem duas cenas na sala, e uma delas caiu totalmente, e a outra é uma que ela está meio que é uma dança, mas é meio uma performance, né? Que acaba na janela. Mas uma delas caiu inteira. E que era uma cena em que ela ficava sozinha, que o Du acordava de noite, aí você não sabe se é sonho, se é verdade, né? E ela encontrava a Júlia na sala e a Júlia estava dançando sozinha. Então, a dança tem essa função assim, de explicar um pouco a forma dela se colocar no mundo, dela se expressar. E essa coisa do controle de Du, quem foi que falou? Da lâmpada? Foi a Isabela, eu e o Rony, a gente estava conversando entre nós e foi meio que isso que surgiu, assim. Não, é totalmente isso, porque é isso, é um cara que não, assim, para ele o negócio é deixar a luminária perfeitamente alinhada quando ele chega em casa. O negócio. Ele chega o quadro alinhado, ele chega em casa, a mesma coisa, ele alinha o porta-retrato, ele vê aquela bagunça das coisas da filha jogadas no chão, e aí você vê que assim que são dois mundos muito contrastantes, o da Júlia e o dele, né? A Júlia, quando você entra no cantinho dela, que é o cantinho que ela prega as coisas na parede, que ela tem lá as artesanias dela, que não sei o que, é um caos, e o dele é todo organizado, né? Tudo certinho no lugar, limpinho e tal. Então, também tem um pouco isso, né? Dele se fascinar, e você vê que ele é apaixonado por essa mulher, dele se fascinar por esse mundo que ele não compreende muito bem, né? Então, o que faz um cara que é mega controlador, que é mega organizado, que é todo certinho, se apaixonar por uma mulher que é caótica, que é tudo menos controle, porque nem ela consegue controlar os próprios sentimentos, né? E que até visualmente, assim, né, as coisas de um e de outro são mundos, parece outra casa, né? Então, fala também muito sobre o desejo humano, né? Essa coisa da nossa... Onde é que está a nossa pulsão, assim? Por que esse cara se faz... E é aquela pergunta que o menino faz, por que você não se separa dela? Porque é só por causa da gente que você não se separa dela? E ele fala, não, eu amo sua mãe. Porque você vê que o cara realmente gosta, né? Então, é um pouco isso, assim. E é isso que deixa ele depois enlouquecendo ao longo do filme. Eu vou colocar, então, a pergunta da produtora executiva do projeto, que é a Valéria Freitas, e ela comentou também que ela te admira muito como profissional, e principalmente por você ser uma mulher que representa tão bem o setor audiovisual. E ela coloca assim, muito se comentou após a exibição do projeto sobre o filme se tratar de uma perspectiva desse relacionamento, onde a personagem tem depressão e os desdobramentos dessa questão de saúde mental em sua vida familiar. Porém, percebo que o filme extrapola essa condição na medida em que nos identificamos com as fragilidades de qualquer relacionamento, onde a individualidade do outro se torna uma fragilidade para nós, onde a nossa insegurança é projetada na não participação integral na vida do outro. E aqui eu falo representada naquela caixinha, por exemplo, que a Júlia tem, né, de memórias, de histórias da vida dela, e, consequentemente, da não aceitação de quem o outro é. Gostaria que você comentasse como você percebe essa narrativa e como foi para vocês enquanto um casal, né, porque seu marido é diretor do filme,
explorarem esse lugar comum desse relacionamento. Eu acho que isso são questões que vão aparecendo na vida da gente e também da gente observar na vida de, de casais, né? Assim, porque os casais têm dinâmicas muito diferentes e muito próprias, muito particulares, individuais, mas tem muitas coisas que também são repetitivas e comuns, e quando você vê, é o tipo de casal que é assim, né? Então, por exemplo, sei lá, uma coisa que a gente sempre fala, não, tem casais que são sinergéticos, você vê que ali um e outro, eles contribuem, um faz uma coisa diferente do outro, e aí eles meio que se complementam, que tudo funciona bem, e quando... né, eles se expandem, né? O casal, um potencializa o outro, é maravilhoso. E tem casais que não, se constrangem, né? Que a presença do outro constrange um e o outro, eles nunca são iguais quando estão na presença né, aquele amigo, aquela amiga que você ama, quando está sozinho, fica insuportável quando está na presença daquela outra pessoa, vira... Então, essa dinâmica, assim, é muito legal da gente observar, né, no ser humano, assim, como que tem pessoas que são capazes de melhorar quando estão com alguém, tem pessoas que pioram quando ficam na presença de outra pessoa. E não quer dizer que isso vai ser sempre assim, acho que os casais têm capacidade de mudar, de melhorar, sei lá, enfim, ter uma dinâmica diferente, mas isso, assim, é interessante você observar como é que a presença de um na vida do outro, quais são os efeitos que isso tem, né? Como é que a pessoa se altera, se transforma a depender de quem é que está com você, né? E eu mesmo conheço pessoas que são assim, depende enfim, é uma pessoa quando com um namorado ou namorada, e quando namora outra pessoa, vira outra pessoa, você entende? Assim, então, a gente tem uma capacidade muito grande de mutação também, né? O ser humano é muito adaptável, muito capaz de mudar, né? E eu acho que o Canção da Volta, ele fala um pouco isso, assim, dessas duas personalidades que são muito diferentes, eu vou dizer opostas, porque acho que não é isso, né? Mas, assim, são muito diferentes e em algum lugar elas se complementam, porque você vê que o final do filme é um pouco isso, assim, né? Passam ali por um momento muito difícil, mas, no final das contas, tem algo ali naquela dinâmica que um e o outro, eles sabe, acabam tendo essa sinergia que eu falei, assim. Obrigada por responder. Marina, eu acho que o nosso tempo está acabando dessa reunião, e eu não queria encerrar porque ainda tem um monte de pergunta, mas eu vou encerrar porque eu sei que também você está com o seu tempo aí, e está tudo bem para a gente. Eu gostaria somente de perguntar, então, para você, um filme brasileiro preferido, ou um filme que você ama e que você gostaria de indicar, ou alguma coisa que você assistiu recentemente, para que a gente pudesse passar. Um filme brasileiro... eu sempre tenho dificuldade de responder essa pergunta, mas... eu não sei, eu tenho falado muito desse filme, então agora eu acho que eu vou citar ele, apesar de parecer uma coisa super nepotista, que é o filme do meu pai, que é o São Paulo, a Sociedade Anônima. Né? Um filme feito em 65, é um filme que está, para mim, eu estou muito angustiada com a situação da Cinemateca, assim, tenho pensado muito nesses filmes que estão lá na Cinemateca, acho que a gente, sei lá, buscar ver esses clássicos brasileiros, né? E não só os clássicos, filmes brasileiros de outras épocas que não entraram nesse cânone aí dos clássicos, mas que são filmes que são parte da nossa história, né? Que são nossa memória, nossa identidade, entendeu? E da gente tentar entender, assim, de onde a gente veio para ver por onde é que a gente vai também, sabe? Valorizar os nossos artistas, nossos cineastas, nossos atores, nossos roteiristas, e de novo, né? Estou me repetindo aqui, mas é porque eu acho que é muito importante, assim, a gente conseguir se afirmar na nossa autoestima que está tão, entendeu, precarizada nesses tempos, mas que é isso, a nossa cultura, nossas expressões artísticas todas, né? Nossa música, nossa literatura, nosso teatro, nossa dança, nosso cinema,
gente, a gente tem que valorizar, a gente tem que entender que, assim, que é muito importante, que faz parte de nós, assim, nós como nação, né? Nós somos os verdadeiros patriotas, as pessoas que valorizam o que a gente tem de melhor, né? E não só a nossa cultura, mas a nossa natureza, que também está super ameaçada, que está chegando ali naquele ponto irreversível. Então, da gente olhar para o Brasil e falar assim, cara, a gente é muito legal, esse país é demais, vamos fazer ele funcionar, vamos, sabe, vamos eleger pessoas que entendam o Brasil como a gente, que não sejam só pessoas que estão depredando, né, destruindo o que a gente tem de mais incrível, entendeu? Acho que a gente está com esse sentimento muito, nossa, coitados de nós, entendeu? E acho que a gente tem que reagir. Então, sei lá, acho que é um pouco isso que eu queria dizer. Acho ótimo. Acho que o Paulinho quer fazer uma pergunta, né, Paulinho, para encerrar. Tem 2 minutos e meio ainda, acho que dá para fazer. É claro que a gente sabe que as trilhas têm muita importância, né, no cinema, nos filmes, e o nome Canção da Volta é o nome de uma música, né, da Dolores Duran. E aí eu queria saber, enfim, como que vocês pensaram nessa trilha, por que que o filme tem o nome dessa canção também? O filme não tinha esse título, ele estava voltando para casa, o título de trabalho dele, e ele justamente mudou por causa da canção da Dolores, né? Na voz dela, na verdade. Então, assim, é isso, a gente tem uma coisa com música, assim, eu sempre tive muito, o Gustavo também tem a música do Caetano no final, que é o Caetano cantando, mas é do Monsueto Menezes, né? Então, a gente... eu acho que música e cinema tem tudo a ver, assim, é a sinergia que eu estava falando, sabe? Aqueles que se expandem, é o casal que se expande. É uma sinergia que, gente, o Califórnia, por exemplo, não tinha nenhuma... não tinha nada construído para o filme, né? E o Canção da Volta também não. São todas canções que a gente conseguiu colocar para compor aquelas cenas, assim. Mas a trilha é isso, é muito importante dentro de um filme. Marina, temos 1 minuto e meio. Eu queria agradecer pela sua presença, dizer que Obrigada a vocês. Estar com você. Fico muito feliz de poder exibir esse filme. Espero exibir Califórnia também em breve. Sim. E eu queria que você quiser comentar alguma coisa, deixar suas redes sociais, algum trabalho que você vai fazer e quiser indicar, fique à vontade. Tem várias coisas, mas eu acho que a principal mensagem é essa, assim, da gente continuar valorizando os nossos filmes, procurar ver filmes brasileiros sempre, entendeu? Valorizar iniciativas como essas de vocês, da gente, sabe, ter sempre uma interação, uma conversa com as pessoas que fazem os filmes, que acho que é isso que faz com que todo mundo tenha mais vontade, assim, de assistir, de valorizar. Muito obrigada, Marina. Obrigada, Paulinho. Adorei a conversa. E até a próxima. Obrigada, eu que agradeço, gente. Um beijo. Obrigada mesmo. Obrigada. Um beijo. Um beijão.